Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. O Antigo Testamento é o projeto profético da vida de Jesus Cristo. De 14 de junho de 1968. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. Você pode não saber, mas você é Jesus Cristo, e tudo o que é dito nas Escrituras você cumprirá. Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é, e tudo o que está nas Escrituras você irá cumprir. Não importa o mundo exterior. Quando lhe perguntaram: você acredita em impostos? Ele disse: dê-me a moeda. Quando ele viu, ele disse: de quem é esta inscrição? E eles disseram: de César. Bem, ele disse: dai a César o que é de César. Então ele não muda nada neste mundo, nada. Não há nenhuma tentativa de mudar o tirano, de mudar alguma coisa. Ele está simplesmente nos dizendo que você e eu somos Deus, e que viemos para um mundo que foi predeterminado, pré-fabricado, um mundo horrível. E enquanto imersos no mundo, teríamos uma experiência, a experiência mais fantástica do mundo, que é a história contada no Novo Testamento de Jesus Cristo. Então aqui, tudo no mundo é como uma peça de teatro para o cumprimento desse plano maravilhoso que você e eu iremos vivenciar. Agora, esta noite, deixe-me compartilhar com você não apenas o que experimentei, mas o que outros que estão aqui esta noite compartilharam comigo. É perfeitamente maravilhoso. Agora você que está pensando no mundo de César, não desanime, tudo é possível no mundo de César, mas tudo. Você quer dinheiro? Você pode ficar com isso. Você quer fama? Você pode ficar com isso. Você quer, e eu não me importo com o que seja. Você pode ter. E não deixe ninguém lhe dizer que você não pode ou que não deveria. Se é isso que você quer, você pode ter. Mas estou falando esta noite de uma imagem totalmente diferente, onde você despertará como o ser que concebeu tudo completamente, criou tudo, tornou-se tudo e saiu de tudo. Esse é o ser de quem falo. Todo o Antigo Testamento é o projeto profético da vida de Jesus Cristo. Ele disse: vim apenas para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. E começando por Moisés, e pela lei, e pelos profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia respeito. Lucas 22 versículo 37 ou 24 versículo 27. Isso é tudo o que ele fez. Ele não tentou mudar nada no mundo de César, nenhuma coisa. Ele não estava interessado naqueles que roubavam, naqueles que faziam todo tipo de coisas. Ele só estava preocupado com uma coisa, cumprir o que os profetas disseram, pois tudo o que lhe dizia respeito foram preditos pelos profetas. Agora, o que eles disseram? Disseram que ele tinha que nascer de cima, foi o que disseram. Você deve nascer do alto, porque se você não nascer do alto, de forma alguma poderá entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. Algo totalmente diferente, é totalmente diferente. Você não pode pegar nada neste mundo de César e relacioná-lo com o reino dos céus. É totalmente diferente. Não posso explicar isso a ninguém, porque não consigo encontrar nenhuma imagem na terra que possa descrevê-lo. Quando tento contar o que sei por experiência do reino dos céus, não consigo. Não há uma imagem na terra que eu possa usar. Mas enquanto estivermos aqui podemos usar todas essas imagens, e Ele permite, para ter tudo o que queremos neste mundo. Ele disse: eu vim apenas para cumprir as Escrituras. Então, quando a Escritura foi cumprida, ele disse: Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me agora a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 4. Aqui, ele diz que saiu de Deus. Ele foi o próprio Deus que se despojou de um poder infinito, de uma sabedoria infinita, de uma glória infinita e veio ao mundo da morte. Agora ele terminou o que veio fazer, agora devolve-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora ele está retornando a esse estado, trazendo de volta o que conquistou neste mundo. E o que ele realizou? Ele cumpriu as Escrituras.
Ele profetizou todas as coisas que o homem faria. E o que o homem faz não está neste mundo de César, é o que o homem faz dentro de si mesmo. É completamente sobrenatural. Um nascimento sobrenatural, uma ressurreição sobrenatural, uma descoberta sobrenatural de quem ele realmente é, antes mesmo de começar. Porque ele era o Pai antes de começar. Então ele descobre a paternidade de Deus. Então ele descobre tudo neste mundo. Mas com a descoberta ele traz de volta uma fantástica medida de poder, de sabedoria, de glória que não possuía antes de começar. Então estou lhe contando o que sei por experiência própria. Parece estranho dizer isso esta noite, mas ele falou para um público seleto quando estava prestes a partir e disse-lhes o que ele sabia que eles continuariam e continuariam após sua partida. E foi isso que ele disse a eles, conforme você lerá no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas ele está orando não pelos outros, mas por aqueles que continuarão, que aceitarão e seguirão em frente e contarão a história. Porque realmente não importa o que todo o vasto mundo esteja fazendo esta noite, realmente não importa. Somente essa multidão selecionada irá realmente continuar e perpetuar a história eterna que deve ser revelada em todos neste mundo. Então ele disse: Não rogo pelos outros, rogo por eles, por aqueles que me deste, pois são meus, e eu me entreguei a eles. Eu disse a eles cada palavra que você me deu. Eu não acrescentei, não tirei nada, simplesmente contei, assim como você me contou. Bem, a palavra que me foi dita é o que eu experimento. Não é algo que ouvi, é o que eu experimento que era a palavra. Então você conte então àqueles que são trazidos para fora e ouvem e então eles continuarão depois que você partir deste mundo e fizer sua, saída, por assim dizer. Pois a chamada está ligada, acredite. Agora, aqui esta noite, deixe-me dizer-lhe, você está aqui apenas para cumprir as Escrituras. Você pode desejar ser a maior pessoa deste mundo, e posso lhe dizer, você pode realizar isso. Você pode ter o desejo de ser. Não me importa o que seja. Você pode realizá-lo. No entanto, o propósito por trás de todo o drama é cumprir as Escrituras. Não há outro propósito senão cumprir as Escrituras. Portanto, a pessoa deve colocar toda a sua esperança nessa graça, que é o cumprimento das Escrituras. Pensai plenamente na graça que vos será concedida na revelação de Cristo Jesus. 1 Pedro 1 versículo 3, que é o cumprimento das Escrituras, pois todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim, o seu cumprimento nele. Portanto, coloque toda a minha esperança na revelação deste ser em mim. Quando ele se revela em mim, sinto-me compelido a partilhá-lo com todos no meu mundo e a contá-lo a todos os seres que me ouçam. Alguns aceitarão, outros rejeitarão. Mas meu propósito é simplesmente contá-lo a todos os seres do mundo que me ouvirem. Agora, as Escrituras têm um simbolismo estranho. A Bíblia simboliza Deus. Infelizmente, nossos estudiosos muito sábios e capazes não entenderam muito bem que a Bíblia é simbolismo e tentaram dar-lhe sentido. Então eles pegaram as palavras individuais destinadas a nós para não interpretá-las literalmente em um sentido e as mudaram para dar sentido a elas. Agora, esta noite, vamos nos voltar para algumas destas coisas. Nas Escrituras, o olho é onisciência, o olho de Deus que tudo vê, é também o favor de Deus, que seus olhos estejam sobre mim. O ouvido é obediência. O nariz é raiva, e não como o mundo entenderia a raiva. Ele disse: A ira do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente, ou nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. Jeremias 23 versículo 20. Bem, a palavra raiva, que é chamada de narina, nariz, significa que o rosto não vai virar. É uma respiração pesada, a respiração do Senhor, e ele respira, e não se virará até que tenha executado as intenções de sua mente. Então encontramos a palavra rins e eles significam as emoções. E você encontrará todas as diferentes traduções mudando-o completamente, colocando-o em alguma outra palavra. Então encontraremos a palavra fígado. A versão King James o mantém como fígado, ou a versão padrão revisada o transforma em o coração. Não é o coração. O fígado é o centro da vida, como nos é dito no capítulo 7 de Provérbios.
O pai está dizendo ao filho como evitar a mulher solta, a prostituta, como a prostituta irá se preparar e atrair esse jovem, e quando ela o trouxer para sua casa, toda perfumada, e ela estiver pronta para recebê-lo, ela irá diga a ele que meu marido foi embora e que ele só voltará na lua cheia, para que possamos passar a noite toda com amor. E ele será persuadido pelas palavras dela, sem saber que é como o boi que é levado ao matadouro, que ele é como o servo que é enlaçado até que a flecha lhe perfure o fígado, o que é o fim da sua vida. Portanto, associa a perfuração daquele fígado à sua vida. Agora, nossos estudiosos mudam isso e o chamam por outro nome. Mas vou lhe contar por experiência própria o que isso significa. Dele perfurou o lado direito do corpo na cruz, que é o fígado. O Salmo 42. E lembro-me de quando fui, disse o salmista, e os conduzi em procissão alegre até a casa de Deus. Eu me lembro, disse ele, quando todos me disseram: onde está o seu Deus? Minha alma estava perturbada, disse ele. Agora, esta noite, em minha própria experiência, lembro-me de quando fui e os conduzi em procissão alegre até a casa de Deus. Não posso lhe dizer quão vasta é a multidão, uma enorme multidão, pois estou aqui apenas para cumprir as Escrituras, e esta enorme multidão, e estou conduzindo-os em procissão até a casa de Deus. E uma voz ressoa. E Deus caminha com eles. Uma ao meu lado, uma mulher, e ela disse: se Deus caminha conosco, onde ele está? E a voz respondeu: ao seu lado. Ela se virou para a esquerda e me viu e ficou histérica, isso lhe pareceu tão engraçado. Ela disse: Neville é Deus? E a voz respondeu: sim, no ato de acordar. Então a voz falou dentro de mim, ninguém mais ouviu, aquela enorme multidão, e a voz disse: deitei-me dentro de você para dormir e, enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E então eu soube exatamente o que ele estava sonhando. Ele estava sonhando que ele era eu e quando ele acorda, ele era eu e eu sou ele. Isso aconteceu há muitos, muitos anos, naquele Salmo 42. É uma lembrança. A coisa toda. Dessas coisas eu me lembro, quando estávamos completamente crucificados com Cristo. Agora é disso que me lembro. Pois naquele momento em que ouvi isso, antes do final da frase, meu corpo estava completamente crucificado. Mas que êxtase! Não foi tristeza. Minhas mãos, minha cabeça, meus pés, meu lado foram perfurados por vórtices. Então, quando nos disseram que ele perfurou seu fígado, sei que é verdade. Fígado é comparativo com vivo. E aqui, você derrama todo o seu ser quando é perfurado pelo sexto estado em seu lado. Então aqui está um simbolismo das Escrituras e todos o cumprem. Você já teve isso. Cada um de vocês já teve isso. Você vai se lembrar disso, e quando você se lembrar, tudo voltará, que eu fui realmente crucificado. Mas a crucificação não foi triste, foi o estado de êxtase mais glorioso do mundo quando fui pregado nesta cruz, de boa vontade e deliberadamente. E minhas mãos, meus pés, minha cabeça e meu fígado foram completamente perfurados por vórtices. Então eu lhe digo, sei por experiência própria que tudo isso é um modelo da vida de Jesus Cristo, e você é Jesus Cristo. Você pode não saber, mas não há nada além de Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo no mundo que se pregou deliberadamente nesta sombra. E enquanto ele caminha neste mundo como esta sombra, o drama se desenrola dentro dele, e então ele retorna recuperando o poder, a sabedoria e a luminosidade adicionais que obteve desta experiência. Então todo mundo aqui vai retirar, menos todo mundo. Enquanto isso, enquanto estamos no mundo de César, posso lhe dizer, use isso com sabedoria e faça o que quiser neste mundo. Você quer ser rico? Você pode ser rico. Você quer ser conhecido? Você pode ser conhecido. Você quer ser isso, aquilo ou aquilo? Faça o que fizer, você pode ser isso. Mas no final tudo desaparecerá como se não existisse. Pois a única coisa é que vim para cumprir as Escrituras. Eu previ o que faria, contei e depois vim ao mundo para cumpri-lo. Agora aqui, esta história perfeitamente adorável. Ela está aqui esta noite. É tudo Escritura. Ela disse,
E isso é apenas uma parte, isso não é uma escritura, isso é uma parte, mas faz parte das escrituras baseadas no arrependimento, que significa uma mudança de atitude. Ela disse. Depois que Kennedy foi assassinado, eu me vi andando de carro com Kennedy e estávamos andando na água. Alguém disse. Estamos sobre a água e não posso andar sobre a água, e então eu disse a este. Oh, posso andar sobre a água. Eu sempre ando sobre as águas. E então acordei, voltei a dormir, e no meu segundo sonho aqui está Kennedy, Robert Kennedy, e minha mão está em sua cabeça moldando seu cérebro. Eu disse a ele. Estou simplesmente mudando o dia. Estou mudando a ordem do dia. E enquanto avançávamos eu disse a ele, enquanto minha mão ainda estava em seu cérebro moldando esta mudança do dia. Vou levá-lo para a casa do oleiro. Ela o está levando para a casa do oleiro. E então ela disse. Eu me pergunto como devo ligar para você? Bob. Ela disse. Não, isso é muito infantil. Prumo. Não, vou te chamar de Robert, disse ela a Kennedy. Você vê que é apenas um rearranjo. Ela aprendeu tanto a lição que poderia pegar esta e reorganizar o dia de sua saída deste mundo, e colocar a mão em seu cérebro e reorganizá-lo, mudar tudo e chamá-lo não de Bob, mas de Robert. Bob é diminuto, como Jack, Johnny. É uma pequenez. Ela não podia nem chamá-lo de Bob, o que não seria diminutivo, mas ela o chamou de Robert e mudou toda a imagem em sua mente. Agora ela disse. Voltei a dormir e este é o meu sonho. Eu olhei aparentemente através deste olho, era o olho direito. Mas, posso lhe dizer, eu não estava olhando pelo olho direito, estava olhando para o meu olho direito. Eu não estava olhando através dele, eu estava olhando para ele. Olhando através disso de certa forma, e eu não estava olhando com isso. Eu estava olhando através dele, mas não com ele. E o olho direito se abriu, só um pouquinho. Um pouquinho de luz além. Eu sou do lado negro e estou olhando através dele, mas não com o olho direito. O olho esquerdo colapsou, não teve reação muscular. E além disso que estou olhando, vi uma pequena figura, de 1/4 de polegada, e era Jesus Cristo em uma túnica branca. Agora ela disse. Eu sei, neste meu mundo, não acredito em nenhum Jesus Cristo em uma túnica branca, mas aqui eu vi esta pequena figura de 1/4 de polegada em uma túnica branca, e eu sabia que era Jesus Cristo. Depois fechou e abriu ainda mais, e então havia 3 figuras. Depois fechou, abriu ainda mais, e depois havia uma mulher no centro e estas 3 figuras à sua volta. Uma figura tinha uma criança, um bebê, nos braços, esses 3 homens, e apresentou-o à mulher. Imaginei que fosse Maria recebendo o menino Jesus. A coisa toda se desenrolou dentro de mim e não estou olhando com os olhos, estou olhando através dos olhos e vendo tudo isso dentro de mim. Parecia que toda a minha cabeça era uma coisa luminosa e eu estava olhando dentro da minha cabeça. Posso contar a ela, e ela está aqui esta noite, leia a última visão de Blake, ele a chama de a visão do juízo final. E as últimas palavras de toda a visão do juízo final são: não consulto meu olho corpóreo ou vegetal, assim como não consulto uma janela pela qual olho. Eu olho através dele, não com ele. Posso lhe dizer que você olhou através dos seus olhos. E o capítulo 32 de Deuteronômio e o capítulo 7 de Amós lhe dirão o que você viu. No capítulo 32 de Deuteronômio, você olhou e viu a menina dos seus olhos. A palavra maçã nas Escrituras. E eu vi a menina dos meus olhos, ele está olhando para Jacó. E Jacó eu amei e Esaú eu odiei. Bem, Jacó, a menina dos seus olhos, significa o homenzinho do olho, na pupila do olho. Você já olhou nos olhos de alguém? Sabe quem você vê? Você se vê. Você nunca vê aquele que pensa que está olhando. Se você olhar nos olhos de qualquer pessoa neste mundo, diretamente na pupila de seu olho, você verá seu próprio reflexo. Deus está apaixonado por si mesmo. Então você olha direto na pupila do olho e vê a menina dos olhos dele, aquele que ele mais ama, e esse é ele mesmo. Posso lhe dizer que o ser que você realmente é, o Deus que você é, está apaixonado por si mesmo, e é você.
Ele olha diretamente para dentro e vê apenas você, e você é o reflexo dele mesmo. Olhe amanhã nos olhos de alguém ou olhe no espelho, olhe diretamente na pupila do olho e veja se você vê alguém além de você mesmo. Você nunca verá ninguém além de você mesmo. É chamado de homenzinho do olho, conforme definido nas Escrituras. Ele é o homenzinho nos olhos. Então, como, disse ela, essa coisinha de 1/4 de polegada de altura? Como Jacó consegue ficar de pé, ele é tão pequeno. E você lê isso nos versículos 2 e 5 do capítulo 7 de Amós. Como pode Jacó ficar de pé, ele é tão pequeno? Essa coisinha no olho. Então você olha diretamente nos olhos e vê aquele que você está trazendo para este mundo. Você está apaixonado por esse ser, pois ele reflete você. Assim, todos se refletem quando olham na pupila do olho. É chamada de menina dos olhos nas Escrituras. Agora, ela disse que quando viu esses homens, um após o outro disse: Eu sou um homem. Ela sabia que era todos esses homens e cada um dizia: Eu sou um homem. E lhe ocorreu tão engraçado que ela pudesse ser um homem. Ela é muito feminina, posso dizer, muito, muito feminina. E ainda assim, todos anunciaram: Eu sou um homem. Como já disse várias vezes, no final somos todos irmãos. Não há nada além de Deus, e Deus é a humanidade, e é tudo homem. Todo mundo é homem. Não há nada além do homem. Agora, esta noite, pode não parecer prático, posso lhe dizer, é a coisa mais prática do mundo. Se eu puder desviar sua mente por um momento do aparente. Preciso do emprego de amanhã, preciso dos $1000 de amanhã e levá-lo para esta luz e deixá-lo descansar por um tempo, você receberá os milhares de amanhã, eu prometo. Você volta para um mundo totalmente diferente daquele que conhecia antes. Agora, você leu o último de Blake. E eu não considero a janela pela qual olho. Eu não questiono essa janela. Eu olho através dele, não com ele. Bem, ela olhou através do olho direito, não com o olho direito, e ele entrou, e ela viu o que qualquer um que abrir o olho direito verá. Eu lhe digo que ela viu corretamente. Ela viu a pequena figura de Jesus Cristo e sabia que era Jesus Cristo. Ele está nos seus olhos. Quando você olha, é isso que você vê, isso é Jesus Cristo. E chegará o dia em que você terá a mesma experiência quando o olho se abrir. Ela sentiu-se movendo-se para dentro. Ela não estava dormindo, estava meio adormecida, e de repente o olho direito, ela não está olhando com ele, está olhando através dele. Ao olhar pelo olho direito, ela vê esta pequena figura e ela sabia que era Jesus, envolto em mantos. E então ela se partiu, como uma nuvem se abrindo, e algo maior veio, e 3 homens tomaram o lugar. Depois dividiu-se novamente, e então uma mulher tomou o lugar, e os 3 a cercaram, e um com um filho dando para esta mulher, e ela sabia que era Maria recebendo o filho. E posso lhe dizer que essa história é verdadeira. Sei disso por experiência própria, o drama está completamente dentro de nós e tudo o que diz respeito à história é verdade. Mas como você pode contá-lo e persuadir alguém que não consegue ver através desse olho? Estamos todos olhando com os olhos, e você não, você olha através dos olhos. Olho através do olho direito e esse é o drama que vejo. Agora, aqui, nas Escrituras, somos informados. Quem acreditaria em nosso relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? Você lê isso e se pergunta, o que isso importa? Quais são essas palavras estúpidas? Posso lhe dizer que são todas verdadeiras. Chegará o dia em que você saberá que o braço de Deus é poder, e a destra de Deus é vitória, vindicação. Como posso saber? A mão direita é vitória, o braço é poder. Um dia você se encontrará em uma sala como esta, e estará conversando com 12 e contando-lhes sobre a palavra de Deus, quando de repente um dos 12 sairá da sala. E você sabe instantaneamente o que ele está fazendo. Ele está revelando o que você disse, que você acabou de contar o grande segredo de Deus. E ele está indo agora a César para contar a César, ou ao tenente de César. Instantaneamente, alguém entra, bonito, maravilhoso, lindamente vestido,
e caminha até o final da sala, dá uma volta, se aproxima e fica de frente para você. Todos vocês estão de pé, porque ele é uma pessoa muito importante no mundo de César. Vocês estão todos sentados e conversando de maneira bastante casual, como eu estou com vocês, quando isso acontece. Ele entra e fica de frente para você, e pega um instrumento afiado, uma faca, e faz um movimento circular, corta sua manga e expõe seu braço direito. Puxa essa coisinha e a descarta, e todo o seu braço direito fica exposto. E então ele prega uma estaca em seu ombro, bate-a completamente em seu ombro. Aí ele estica os braços, te abraça, te beija no lado direito do pescoço, você o beija no lado direito do pescoço e aí tudo desaparece. Então você conhece o 53º de Isaías. A escritura deve cumprir-se em mim se eu for ele. E assim, o braço direito é revelado. Então sua vitória foi alcançada. Sua vindicação foi cumprida. Você cumpriu as escrituras. E todos neste mundo descobrirão que ele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo. Sente-se à direita até que eu faça dos seus inimigos o seu escabelo. E a mão direita é simplesmente vitória e vingança, enquanto o próprio braço é puro poder. Mas dessa vez ele tira o roupão, tira completamente, e você vê o braço nu. É exatamente isso que a palavra significa em hebraico, o braço nu. Ele o revela e o braço nu é revelado. Então, se essa é a história de Jesus Cristo e acontece com você, então você sabe quem você é. De que outra forma eu saberia que sou ele, a menos que tudo o que é dito sobre ele aconteça comigo? Então isso é a Escritura. Eu lhes digo, isso acontecerá com cada um de vocês. E não consigo expressar minha emoção quando hoje à noite olho para esta audiência e conheço muitos de vocês que nasceram do alto e que tiveram todas essas experiências maravilhosas com as Escrituras. Porque eu irei embora e você continuará a história e a contará. Conte e leia o capítulo 17 de João para saber do que estou falando. Você continuará e contará, porque chegou o tempo da passagem deste mundo. E estou aqui apenas para cumprir as Escrituras. Cumpri as Escrituras e devo, como Paulo, permanecer por um momento até que seja organizado, e então eles continuam. Mas, para aqueles que querem o mundo de César e as coisas de César, posso lhe dizer, você pode tê-lo. Você pode ter tudo o que quiser neste mundo. Pois isso faz parte das Escrituras. Creia que você o recebeu, persista nessa suposição, e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Eu não me importo com o que o mundo lhe dirá, acredite que você tem o que deseja, persista nessa suposição e você terá isso, e todos neste mundo. Mas depois que você tiver tudo no mundo, será como se você tivesse deixado pegadas na praia antes da enchente. Não importa o que você realize neste mundo, pois o único propósito neste mundo é cumprir as Escrituras. Eu vim para cumprir as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. E então eles disseram: nossos corações não arderam dentro de nós quando ele nos interpretou as Escrituras? Então essa é a história. Todos acabarão por experimentar as Escrituras e cumpri-las em sua plenitude, porque, no final, somos todos o mesmo Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Para finalizar, há alguma pergunta, por favor? Neville, eu não entendi sobre a orelha. Resposta: o ouvido é obediência. Ouça, em todas as Escrituras, e obedeça ao ouvir. Assim, o olho é onisciência mais favor, e o ouvido, obediência, ou a narina, raiva. Mas a raiva no sentido não como o mundo entende a raiva, mas, quero dizer, uma determinação, de que ela não vacilará nem por um momento. Simplesmente continuará até que o que está contido na mente de Deus seja executado e realizado. E então você tem, há tantas coisas estranhas. A versão King James oferece a tradução mais literal ou a versão padrão revisada mudou isso. Por exemplo, no capítulo 5 dos Cânticos de Salomão, ela está dizendo que seu amante está chegando e ela sabe. Ela já se banhou, e já tirou o vestido, e agora ela não pode colocar o vestido porque ela tirou o vestido.
Ela agora não pode sujar os pés porque os lavou e ouve o amante à porta. Sua mão está na maçaneta, isto é, na porta. E então, ela usa uma expressão de que ela mexeu nas entranhas. Bem, agora, no uso moderno das palavras, você pensaria em uma coisa estranha e não é isso. Não tem nada a ver a palavra traduzida entranhas no quilograma, ges. Vir. E no reverendo vir. É coração. Meu coração pulou dentro de mim. A palavra significa útero. Ou significa, se for um homem, os órgãos genitais, seus órgãos masculinos. Que saltaram dentro dele. Algo está acontecendo. É um ato criativo. Portanto, isso não significa que ela evacuou como diríamos hoje, mas eles usam a palavra intestinos. E ainda assim a palavra em hebraico significa simplesmente o útero se for feminino ou os genitais de um homem se for masculino. Então você tem que voltar à concordância e encontrar a definição real da palavra. Rins, bem, isso são emoções. E aqui você encontra tudo isso diferente, bem. A vida, o centro da vida, esse é o fígado. O princípio da vida, esse é o sangue, pois a vida está no sangue. Então você encontra todas essas coisas, mas não considera nada garantido. Entre na sua concordância, procure e veja o que significa, pois é tudo simbolismo. Deus é homem, você é um homem, Deus não existe mais. Sua própria humanidade aprenda a adorar. Blake. Pois é tudo homem. Então eles pegam cada órgão do corpo e os catalogam nas escrituras. Mas eles fazem isso de tal maneira e quando isso não faz sentido para os nossos estudiosos eles mudam, e isso não significa isso. Significa o símbolo. Basta usar o símbolo. Ele não está falando de fígado, não está falando de rins, não está falando de. Ele não está falando do intestino, não está falando do coração. Ele está usando isso como um símbolo. Mas se eles não sabem que é um símbolo, então eles simplesmente mudam o símbolo para dar-lhe o que consideram hoje um significado melhor. Então, se eu dissesse que eu vi meu amante na porta e como a mão dele estava na maçaneta da porta, eu me mexi, bem, isso na conotação atual seria uma coisa horrível. Isso não significa isso. A palavra traduzida na versão King James como entranhas e nas outras entranhas não tem nada a ver com isso. A palavra é útero. Aquele órgão feminino começou a tremer completamente, porque algo está entrando pela porta que significa amor esta noite. Isso é o que significa. No capítulo 5, leia no versículo 4 dos Cânticos de Salomão. E você vê todo esse quadro se desenrolando. A coisa toda é um drama de amor, é um drama sexual, mas não como o mundo vê. É algo totalmente diferente. Então, cada pequena coisa. Deus é definido e descrito no simbolismo da Bíblia, todos os seus órgãos do corpo. Quando lemos no capítulo 32 de Gênesis que Jacó lutou durante a noite com o Senhor, ele não sabia que era o Senhor. E então o Senhor quando ele não prevaleceu contra Jacó e Jacó insistiu que ele lhe diria seu nome, e o Senhor, ele não sabia que era o Senhor, ele pensou que era algum demônio, mas era o Senhor com quem ele lutou, e o Senhor tocou-lhe na coxa e então ele encolheu, e depois disso ele mancou. Bem, agora você lê isso e se pergunta: do que se trata tudo isso? Bem, procure a palavra coxa, procure a palavra mancar, procure a palavra encolheu e você verá o que aconteceu. Ele mudou seu nome de Jacó para Israel. Israel significa aquele que governa como Deus, e Jacó significa um suplantador. Bem, a palavra coxa é aquela parte macia na qual fica pendurado o órgão criativo. Então ele tocou seu órgão criativo e inverteu o curso da geração. E assim, ele o transformou de Jacó em Israel. Um quadro totalmente diferente. Mas se você ler isso, quem pensará que isso significa que um homem de repente, isto é uma previsão do que vai acontecer com cada homem no mundo, ele avança em um ato gerador e de repente ele se vira, e sua criatividade e as energias passam da geração para a regeneração. Ele é Israel, ele se transforma em Israel a partir de Jacó. Mas quando você lê isso superficialmente, o que você obtém? Ele tocou-lhe na coxa, e ao tocá-lo na coxa, ela encolheu, e então ele mancou, então a partir de então Jacó mancou.
Não significa nada sobre um homem mancar, ou significa que ele se tornou impotente neste mundo, mas mais potente no mundo divino. Ele o transformou. E isso está no capítulo 32 de Gênesis. Mas se você não ler as palavras e apenas segui-las, ficará frustrado e dirá: o que tudo isso significa? Isso significa que é um absurdo. Mas tudo nas Escrituras é literalmente verdade. Quando meu braço foi revelado, foi literalmente descoberto. Quando este homem entrou e tirou minha manga e revelou meu braço, era o braço direito, que significa vitória, vindicação. Aí ele me abraçou e me beijou. Depois que um daqueles com quem conversei saiu para contar o que eu tinha dito. Eu estava contando a história da criação e ele foi embora e me traiu, ou revelou o que eu disse, aí a autoridade entrou e me tirou a manga. É literalmente verdade à medida que se desenvolve no homem. Todos terão isso porque todos são Cristo, ou não há nada além de Cristo. Não há ninguém neste mundo além de Jesus Cristo. Todos são Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Jacó. Jacó, Isaque, todos estes são protótipos e avançam e avançam e avançam até que se cumpram como Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é a profecia de Jesus Cristo. Então você começa com Abraão, Isaque, Jacó e segue em frente, e todos eles avançam até que se desenvolvam completamente naquele que tem todas as experiências. Quando ele tem todas as experiências, ele é Jesus Cristo. E ele anda nesta terra como qualquer pessoa normal, desconhecido, indesejado, amado por poucos, amado pelo seu círculo de amigos, mas completamente desconhecido num vasto mundo de 3.000 milhões de pessoas. E então, ele parte deste mundo e está no céu, um poder de Deus. Ele é a mão direita de Deus, e olha para o mundo e está tudo morto, e ele está realmente no controle. Ele terminou o que lhe foi dado para fazer. Então ele disse: eu completei a obra que me deste para fazer. Devolva-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Em outras palavras, ele tinha essa glória, ele esvaziou-se de sua divindade para assumir isso. Filipenses 2 versículo 7. Agora ele terminou, ou agora devolva a glória que era minha. Trouxe de volta algo maior do que quando me esvaziei para vir aqui. Eu lhe digo que você é infinitamente maior do que sonha. Boa noite. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, se desejarem serem membros do canal, o custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.